Agora eu quero trazer para você a baila para a gente conversar sobre Jean-Paul Sartre, né? Um dos criadores aí mais proeminentes do existencialismo. E ele traz essa ideia de que nós somos livres, mas a liberdade, ela também traz um peso para a nossa existência. A liberdade, ela traz um peso das escolhas. Vou explicar para você. Sartre defende o seguinte: a existência precede a essência, ou seja, o ser humano ele não nasce com um destino. Ele não nasce predestinado a vencer, predestinado a encontrar os amores da vida, predestinado a conseguir todas as glórias, assim como não nasce predestinado para as coisas ruins também. Por quê? Por exemplo, um objeto, uma bolsa, a bolsa ela foi pensada antes de ser feita. E ela foi pensada para carregar objetos, correto? Você pode até usar a bolsa para outras aplicações, mas a bolsa, em essência dela, é carregar objetos. O ser humano ele não é assim. O ser humano ele não nasceu já predestinado. Então ele fala que a existência, ou seja, você a partir do momento que nasce, cada pequena escolha que fizerem por você, cada escolha que você fará no futuro, conscientemente, gerará frutos. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Então, o Sartre ele fala dessa existência, que ela precede a essência, no sentido de que nós seremos responsabilizados por cada passo. É claro que quando a gente fala de sucesso, isso é ótimo, vou me orgulhar muito, né? Independente do meu sucesso, seja na vida pessoal, profissional, espiritual, eu galguei esse lugar, né? Eu fui devagarinho até onde precisava. Mas a gente fala de peso quando a coisa piora, quando estamos num cenário ruim. E nós temos a culpa atrelada a essa liberdade. Tem muitas pessoas que se apegam muito à religião, se apegam muito a coaches, se apegam muito a instrutores, a um guru, justamente porque alguém vai tomar a rédea da vida por você, né? E aí você tem uma espécie de esperança, vamos colocar dessa forma, uma pseudo-garantia de que fazendo todas essas etapas você vai conseguir ser feliz ou atingir o sucesso que você quer. Eu gosto muito dessa corrente existencialista, claro que eu estou dando só um en passant, ela é muito mais crítica e muito mais profunda do que isso que eu estou explicando para você, mas ela traz isso, porque assim, ó, muitas vezes, quando nós estamos passando por problemas, sejam coisas fáceis de resolver, sejam coisas impossíveis, nós tendemos a usar a emoção para decidir o que fazer, né? E quando passa o evento, a gente começa a lembrar do que se foi, e muitas vezes a emoção já não está mais com a gente. E a gente começa a se cobrar. Nossa, como eu fui burro de ter feito isso. Nossa, por que eu não pensei? Porque eu estava embebido na emoção, seja ela boa ou ruim. Então assim, Sartre defende esse lance do existencialismo até para nos proteger um pouco de pensar de forma um pouco mais racional, né? Traçar um plano do ponto A ao ponto B exige uma certa disciplina em cada etapa do processo para que você não pense de forma muito emocional. E também tira essa ideia de que um milagre pode acontecer a qualquer momento e vai virar a tua vida financeira e profissional, por exemplo. Você tem que galgar os lugares que você quer, né? Subir degrau por degrau, fazer planos, objetivos e por aí vai. Veja, os coaches se apropriaram muito desse lance da filosofia, mas o existencialismo eles nos coloca o pé no chão. Então assim, antes de você pensar, será que eu nasci para isso? Pense, você pode até ter uma predisposição, ter nascido para aquilo, mas você precisa trabalhar nisso. Como eu costumo usar em exemplos, né? Você tem, por exemplo, os esportistas, né? Um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar, todos eles parecem que nasceram com um dom, mas esse dom exige trabalho, exige esforço e disciplina para que consiga chegar no objetivo que eles têm desde sempre, né? Então é fácil você falar assim, o fulano de tal teve sucesso, conseguiu aquilo outro, porque ele já nasceu predestinado a isso. No existencialismo isso não existe. Foi uma série de escolhas e uma série de pensamentos racionais que levou até ali. Espero que tenha ficado claro, tá? Se cometi algum gafe aqui, ou se algo não soou bem para você, ficou um pouco confuso, deixa nos comentários, vai ser um prazer a gente bater esse papo sobre o existencialismo. A liberdade